Glória a Jesus, a paz do Senhor, querida igreja. Sem demoras, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João. Aleluia, no capítulo 2. Sabe, essa canção, essa última canção, eu gosto de cantá-la assim. A gente canta: consagramos todo o nosso ser a ti. E eu gosto de cantar assim. Eu quero passar a dica para você. Eu consagro todo o meu ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Eu estou puxando para mim, estou dizendo: Senhor, sou eu mesmo. Não somos nós, sou eu, porque pode ser que eu me sinta perdida ali na multidão, né? Eles estão consagrando o ser ao Senhor e eu estou aqui na carona com eles. Mas o negócio de puxar para mim, eu consagro o meu ser a ti. Amém? Glória a Deus. Só para que eu sempre canto, falei assim, hoje eu estou com a oportunidade de falar depois do hino, né? Então deixe-me falar. Capítulo 2. Nós vamos ler os primeiros versículos, até o versículo 11, que diz assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento num povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. Havia ali perto de 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados, obviamente, soubessem. Então Jesus chamou o noivo, o mestre de cerimônias. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Versículo 11. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Ponto. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Amém? Pode estar sentado. Eu peço ao Senhor que eu consiga transmitir para você toda a riqueza que eu vejo nesse texto, né, que é tão conhecido, até por ser o primeiro milagre que Jesus manifestou no seu ministério. De início, a gente vê que Jesus ele aceitava convites para cerimônias, né, sociais. Ele era uma pessoa social. Ele aceitava convites. E ele estava ali, naquele evento, naquele casamento. Então, Jesus, ele, além de aceitar, isso quer dizer que ele convivia das coisas comuns do ser humano, porque ele era 100% também homem. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. Então, tinha aquele momento que ele era 100% homem. E, neste momento, ele convivia, né? Ele sentava, ele comia, ele chorava, quando perdeu o amigo dele, ele sentia compaixão quando ele via alguém em sofrimento. Então, ele tinha esse lado dele, 100% homem, porque senão a gente olha assim, mas isso é porque era Jesus, né? Não, não é porque era Jesus, ele era 100% homem, para ele entender a mim e a você. Glória a Deus por isso.
Tendo em vista que o casamento judaico durava uma semana, isso eu sei que todo mundo sabe disso, porque todo mundo que vem falar desse casamento fala disso, né? Mas pode ser que alguém esteja me ouvindo e que não saiba. Então, o casamento judaico, ele durava uma semana. E o noivo, diferentemente da nossa sociedade hoje, era o noivo que preparava a festa, era ele que bancava, né? Era ele que bancava. Então, esse noivo ele tinha que se preparar financeiramente, porque seria uma semana dando comida e bebida. Pode gemer aí, pai de... Uma semana dando comida e bebida. E tinha que ter. Não podia ser de qualquer jeito. Tinha que estar preparado. Porque, segundo os historiadores, se faltasse comida ou bebida antes de terminar a tal semana, o noivo poderia ser até multado. E não era uma multa pequena, era uma multa considerável, né? Uau, é isso mesmo que você está ouvindo, difícil isso. De pensar, né? A pessoa já tem que pensar em tanta coisa, ainda tem que pensar em bancar comida e bebida por uma semana para todos os convidados. Então, a gente começa a entender que Maria, ela devia ser muito próxima, ou, de repente, até parente desse casamento, porque ela estava lá nos bastidores. E ela viu que acabou o vinho. Então, se acabou o vinho, quer dizer que ele não teve condição de comprar o suficiente. Então, se o camarada já está sem dinheiro, ele vai ficar agora sendo penalizado, vai pagar uma multa. Então, a situação estava difícil para o noivo. Por isso, Maria vai e ela fala com Jesus. E é claro que a gente não entende por que ela fala com Jesus, porque, embora ela soubesse quem era, que Jesus era o Cristo, mas ele não tinha se manifestado até então. Mas ela levou a ele um problema que era sério. E aí, uma coisa que eu, desde menina, que eu lia, e que essa resposta de Jesus para ela, né? Mulher, tem versão que fala assim, mulher, aqui tenho eu contigo, né? Uau, que cara grosso. Mas os historiadores dizem que não, que era normal. Essa expressão era normal. Então, para você, filhinho, que olha e pensa, Jesus era grosso com a mãe dele, não era não, tá? Era normal usar essa expressão. Então, Jesus disse para ela que, tipo assim, não é problema meu, né? Coitado do noivo que não se preparou. Mas, sabe, eu sou filho do carpinteiro. Eu não posso fazer nada. E eu acho interessante que, embora Maria tivesse ouvido essa resposta de Jesus, tipo, eu não posso fazer nada, em nossas palavras hoje, seria isso que ele diria para ela. Olharia para ela e falava assim, puxa, eu sinto muito, né? Eu sinto muito. Embora ela tenha recebido essa palavra de Jesus e não tenha tido até então nenhum motivo para crer que ele faria um milagre, porque ela não tinha motivo para crer. Você acha que até essa idade Jesus não tinha passado por problema? Maria não tinha visto problemas e Jesus não tinha se manifestado resolvendo? A vida é cheia de problemas, amém? Então, ele já tinha convivido com problemas. Maria já tinha visto situações difíceis sem que Jesus se manifestasse. Mas ela levou o problema para Jesus e Jesus, dando a resposta de que não posso fazer nada, que, entre aspas, foi isso que ele disse para ela, mesmo assim, essa mulher vai, chama os empregados, né? Ela não foi falar com o pessoal da festa, fica tranquilo, eu já falei com Jesus. Não, ela só foi para os empregados e falou assim, façam tudo que ele mandar fazer. O que ele mandar fazer, vocês vão acatar. E isso mostra para mim as possibilidades que nós temos como filhos de Deus, de ainda que esteja dando tudo errado na nossa vida. Está dando tudo errado. E eu acredito que você já viveu como eu, situações tão difíceis, que parece assim, Senhor, eu sei que você pode, você só não quer. Claro, a gente não fala, mas a gente pensa, né? Somos seres pensantes. Senhor, eu sei que você pode fazer. Você abriu o mar. A Bíblia diz que o povo passou a pé enxuto, seco.
que é isso diante da conta que eu tenho para pagar amanhã? Não é nada. Então, saber que você pode, eu sei. Tudo bem, você não quer fazer. Eu também aceito. Mas Maria, mesmo tendo uma resposta negativa, ela creu, e ela creu de uma forma tão linda que ela preparou os empregados para obedecer. Falou assim, ó, fica de olho nele, o que ele mandar fazer, faça. Então, primeiramente, eu quero dizer para você, não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o que os teus olhos estão mostrando para você de negativo. Não importa, esteja atento e confiante, esteja atenta e confiante, porque Jesus, embora tenha dito para ela, porque Jesus não podia dizer para ela, oh, gente, vamos aqui combinar, ele não precisava dizer nada, né? Ele só olhava para ela. O silêncio também fala, não é? Ela poderia dar a interpretação dela, oba, ele vai fazer. Mas não, ele não ficou em silêncio. Ele disse, o que eu tenho com isso? É tipo assim, é para desanimar. É para ver se você vai continuar crendo. Ou se você já vai sair murmurando como eu. Eu sei que ele pode não querer fazer. Não tem que me explicar porque não quer fazer, mas que pode. Não, ela não saiu murmurando. Embora ela não tivesse experimentado nada parecido, e ele tivesse posto água no ânimo dela, ele disse, não tem nada com isso, minha filha. Mesmo assim, ela creu. E ela investiu na crença que estava dentro dela. Então, essa é uma lição que quando eu leio isso, eu falo, Senhor, me ajuda. Eu preciso disso. Na hora que está tudo feio para o meu lado, eu quero ter essa esperança de que pode acontecer no momento seguinte, porque pode ser só um teste de Deus para a minha vida. Pode ser só um teste de Deus para a confiança que eu tenho nele. Ele conhece a minha confiança, mas Ele quer que eu conheça. Ele quer que eu conheça. Então, Maria diz isso para os empregados. O que ele mandar vocês fazer, por favor, façam. O que eu tiro daqui de lição, queridos, que eu achei lindo. Jesus não começou o seu ministério, como hoje a gente vive um tempo, né? A gente vive um tempo de muitas luzes, né? De muitos holofotes, de muita... né? Eu estou aqui, eu estou fazendo, olha eu... E Jesus era o Filho de Deus, ele sabia exatamente que ele veio para fazer maravilhas. Mas ele escolhe o primeiro milagre dele para ficar em off. Ele não poderia, uma vez que ele era só aquele nazareno, filho de José, o carpinteiro. Alguém aqui conhece carpinteiro rico? Não, irmãos. Eles podem trabalhar, ser excelentes profissionais. Mas não dá para ser rico. Então, Jesus era só um desses. Né? Era só mais um. Era mais um Jesus no meio do povo. Então, eu acho que eu começaria um ministério assim, né? Viúva de Naim, né? Quando está levando o filho dela pelo meio da rua, né? As vizinhas chorando junto com ela, porque a pobre da mulher não tinha marido e aquele filho era único. Então, ela está chorando no meio do caminho, levando o filho para ser sepultado, e aí todos os vizinhos chorando juntamente com ela, mais os profissionais de enterro que eram contratados para chorar. Então, ainda aquela ruma de gente chorando com o caixão na mão, não era um bom momento para ele escolher esse milagre, porque ele fez o milagre, ele ressuscitou o menino e devolveu vivo para a mãe, que a Bíblia diz para nós. Mas não foi o primeiro. Porque a notoriedade dele seria muito grande. Gente, a mulher estava... Todo mundo viu o menino que estava sendo levado, ser ressuscitado, entregue vivo para a mãe. Que coisa linda. Ou então, ele poderia... Eu escolheria esse, né? Se fosse para eu começar, o meu primeiro seria o do amigo dele, Lázaro. Olha a notoriedade que teria isso. Além de ser amigo dele, estava morto e sepultado há quantos dias?
4 dias. Olha a repercussão que isso ia dar. Quem fez isso? Jesus. Que Jesus? O filho do Nazareno. Não pode dizer, foi ele. Todo mundo viu. Todo mundo viu a morte, todo mundo sepultou e depois todo mundo viu ressuscitar. Dava ibope, né? Mas Jesus não escolheu nada disso. Jesus escolheu fazer o primeiro milagre dele num casamento. Não era casamento de rico, porque faltou até o vinho. Porque faltou até o vinho. Não era casamento de rico, porque a família de Maria, de Jesus, de José, era convidado. E eles eram pobres. Casamento de rico vai rico, irmãos. A verdade é essa. Casamento de pobre vai pobre. E eles eram convidados. Então, era um casamento de pobre. Era coisa simples. E Jesus escolhe exatamente essa situação para manifestar o primeiro milagre dele. O que ele fez, irmão? Ele fez o cego enxergar? Não, ele não fez o cego enxergar. Jesus pegou uma água. O que é uma água, gente? O que é água? A água é inodora, incolor e insípida. Ela não tem cheiro, ela não tem cor, ela não tem gosto. Jesus pega o simples, o comum, para enobrecer e ficar marcado como o primeiro milagre dele. Não é um milagre que passa pela história, é o milagre. Porque foi o primeiro milagre dele. Ele escolheu manifestar a sua glória, porque o versículo seguinte diz que, assim, qual é o versículo 12? É o versículo 11. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Ponto. Com isso, ele manifestou o quê? A sua glória. E não ficou só nisso. E os seus discípulos creram. E eu vim aqui para dizer para você que Jesus quer fazer um milagre na sua vida com aquilo que não pode parecer que não tem valor aos olhos de tantos, mas para você tem. Para muitos pode parecer que não tem significado nenhum, porque não aparece, porque está escondidinho, porque não tem cheiro, porque não tem gosto, porque não tem cor. Mas ele quer manifestar a glória dele. É nesse ambiente de coisas que não estão para que todos vejam, que está escondidinho na casa, que está reservado para alguns amigos, é ali que ele quer manifestar a glória dele. É aquilo que você pode achar que não tem graça, é aquilo que você pode achar que não tem jeito, porque quando acaba a bebida de um casamento, acabou, gente. Você vai comprar bebida numa festa, aonde? Normalmente está tudo fechado, não é? Acabou. Mas Jesus vem e manifesta, ele escolheu trazer alegria para aquilo que não tem nenhum gosto. Ele resolve trazer solução para aquilo que parece que não tem importância. Eu quero que você entenda que o Senhor escolheu esse dia para falar para você isso, porque isso aqui não foi combinado, nada foi combinado. Eu só estou colocando para você aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Porque de coisas pequenas, Ele diz, nada é pequeno e nada é sem sentido para mim, que sou o teu Senhor. Aquilo que parece que não tem graça, Ele quer que você faça como Maria, traga diante dEle. Se é algo que importa, porque, gente, preste atenção, quem foi que teve notícias, depois não, mas na hora, quem soube desse milagre? Quem viu esse milagre de Jesus? O primeiro milagre. Quem viu? Quem soube? Só os empregados. Só os empregados. Maria não viu. Maria só deu ordem, só deu um conselho.
ela não era dona da festa, não podia dar ordem, né? Ela deu um conselho para eles: façam tudo o que ele mandar. Nem o mestre de cerimônia viu. Tanto que a Bíblia diz que ele foi lá quando ele provou, porque Jesus falou para o empregado: vai lá e mostra lá para o mestre de cerimônia antes de servir. E o mestre de cerimônia fez o quê? Foi atrás do noivo. Como é que você guarda o melhor para o final? Então, nem ele soube. Só os empregados souberam do primeiro milagre que o nosso Senhor Jesus Cristo operou. Irmãos e irmãs queridos, Deus quer manifestar milagre no teu secreto. Aquilo que só você sabe. É ali que Ele quer dizer para você na manhã deste dia: eu quero glorificar o meu nome aí. É aí que eu quero glorificar o meu nome. E é claro, quando Ele glorifica o nome dEle fazendo a maravilha, nós, seus discípulos, fazemos o quê? Cremos. Nós cremos. Porque é pessoal. Nós estamos vivendo um momento, no meu entendimento, não li isso, não ouvi voz nenhuma, é no meu entendimento, que é um tempo de nós buscarmos nossa vida, o nosso secreto, o nosso pessoal. Nós começamos hoje, eu não sei para quem acompanha no nosso grupo das Transformadas, mas hoje nós estamos começando o nosso jejum de uma semana, o jejum de 12 horas de jejum, né? E eu já dei um fla-flu hoje, como se diz, né? Porque eu cheguei, tinha gente levando comida para a classe, eu falei: e o nosso jejum? Mas tudo bem. Tudo bem. Ai, glória a Deus. Esse jejum, eu acho que eu já falei aqui uma vez, esse jejum é pessoal. Esse jejum não é pela igreja, esse jejum não é pelos meus filhos, não é pela minha saúde. Esse jejum é pela minha vida pessoal com o Senhor. E eu estou numa batalha terrível, porque o Espírito Santo vai trazendo tudo que eu tenho que mudar e eu não consigo mudar. Ai, que desespero que dá. Mas eu tenho que continuar, porque eu vou conseguir mudar. Né? Então, assim é esse milagre, que eu fui preparar essa palavra agora, depois que chegamos ali do terreno. E o Senhor está dizendo de uma forma clara: é tempo dos milagres que só você sabe, no teu oculto. Aquela necessidade que você não partilha com ninguém. Tem coisa que a gente tem até vergonha de compartilhar, de pedir oração. Amiga, me ajuda em oração por esse assunto. Tem coisa que a gente tem vergonha. É tão pessoal, tão íntimo, que a gente tem vergonha de pedir ajuda em oração. Tudo bem. Mas o que a gente não pode pedir é deixar, e é isso que eu quero falar também, não podemos ter vergonha de pedir para Deus. Para Deus, não sinta vergonha. Deus gosta do diálogo. Jesus gosta do diálogo. Ele sempre perguntava: o que você quer que eu faça? Uau, eu sou cego, o que ele quer que eu faça? Né? Eu não ando, o que ele quer que eu faça? Eu quero andar, Jesus. Mas Ele gosta de ouvir. Ele gosta de nos ouvir abrindo a boca e dizendo: eu preciso disso aqui. Eu preciso. Mostra para nós mesmos que nós estamos nos vendo, a nossa condição de ser humano, de não conseguir, de dependência dEle. Então, por favor, em nome de Jesus, abra sua boca e peça no teu secreto ao Senhor, porque Ele quer glorificar o nome dEle ali. É naquele particular teu e dele somente. E eu acho lindo como que o primeiro milagre, que todo mundo fala do primeiro milagre, tenha sido revelado ou vivenciado só pelos empregados de uma festa. A noiva não sabia, o noivo não sabia, ninguém sabia. Ninguém sabia. Jesus está nos chamando para um particular. Ele quer ouvir a nossa necessidade e Ele quer responder. Para que o nome dEle seja glorificado, para que a nossa fé seja aumentada. Você pode entender isso?
Ah, irmã, mas nunca foi assim. É assim que o Senhor quer hoje. Ele quer que a igreja dele seja encorajada. Não porque está vendo fazer na vida do outro. Não porque teve alguém que veio e orou e ungiu. Mas porque você pediu no teu secreto e ele foi lá e ele atendeu. Ele quer se revelar a você. Você entende? Ele quer se revelar a você. Ele deixa Maria de fora. Ele diz para Maria que não vai fazer nada, mas faz. Você acha que ele não vai fazer? Você está enganada. Não se deixe enganar, porque Maria sabia que ele ia fazer, tanto que ela recomendou. Não se deixe enganar pelas vozes humanas. Não é vozes de alguém que está ouvindo, pode te falando, mas pela sua voz humana. Quantas vezes nós queremos uma coisa e nós mesmos decidimos que não vai dar certo, não é? É a nossa voz interior que fala. Não foi o Espírito de Deus, não foi o diabo, foi você mesmo, com a sua mente. Por exemplo, né? Aquele terreno que está ali. O que a minha mente diz para mim? É caro demais, Luciane. Não entra nessa, não. Porque é muito caro. Gente, é a mente humana. Eu tenho que lutar com a mente humana. Eu entrei ali lutando com a minha mente humana. Pronto, eu revelei. Falei, Senhor, nós vamos viver tudo que Tu tens para nós. Me ajuda na minha pequena fé. Testemunho não falta, gente. Eu tenho amigas que têm uma dívida maior do que esse prédio que está aqui. Mas o Senhor disse para ela, só confia. E todo mês ela vai... Encontrei com ela essa semana, ela falou, não me pergunta como, todo mês eu vou e pago. Não sei de onde que sai, mas todo mês eu vou e pago. E foi assim que nós pagamos isso que está aqui, esse prédio. Foi assim que a coluna saiu. Aquela coluna ali, meu Deus, eu não abria a boca não, né? Claro que eu abria, para brigar com meu marido. Deixe de ser teimoso, vamos fazer uma adaptação. Mas aquilo na minha frente, eu fico pregando para a coluna. Olha para o lado, rapaz, para de olhar para a coluna. Eu falava para ele, né? Vira assim um lado, mas tu fala aqui, daqui a pouco tu vem, tu fala do outro lado da coluna. Deixa a coluna e começa a obra. Meu interesse era o ar-condicionado, que eu não aguentava mais passar calor aqui dentro. E a gente não tinha um ar-condicionado por causa da coluna. Eu falei, meu Deus do céu, que luta com uma coluna, esquece a coluna. O povo quer ar-condicionado, o povo não quer saber se você está de frente para a coluna. Quantas vezes o coitado ouviu isso. Mas Deus honrou a fé dele. E não sei de onde saiu alguém recomendado, não sei por quem, uma coisa eu sei, a coluna não está mais aqui. Mas não é isso que a Bíblia diz. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai pedir para aquele monte, move-se daqui para ali. E a gente fala, mas a gente não crê, a verdade é essa. Não é? A gente não crê. E na hora que tem um monte de dificuldade na nossa frente, a gente perde a oportunidade de abrir a boca, de profetizar, de declarar. Porque tem, irmãos, na verdade, eu tinha vergonha de orar para pedir para o Senhor tirar a coluna. Eu achava que Ele já tinha dado tanta coisa, como é que eu vou incomodar o Senhor por causa de uma coluna, gente? Eu pensava, esse homem é demais. Insatisfeito, ganha um terreno, um prédio desse, e vai ficar agora implicando com uma coluna. Né? Então, aí para mim, está sem a coluna. Isso mostra onde Deus quer nos levar. Na minha fé, teríamos a coluna. Você ia ficar mais feliz ou menos feliz? Não. Não ia ficar mais feliz nem menos feliz. Eu ia conhecer menos o poder de Deus. Hoje eu conheço um Deus que tem poder para enviar alguém que não é do nosso círculo para tirar a coluna. Isso fala de impossível. E Deus quer se revelar para nós através de impossíveis. Porque se eu não vivo o impossível de Deus, eu não posso falar para o mundo do impossível de Deus, porque eu não conheço. E é por isso que muita gente nem crê que o povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Por quê? Porque não vive milagre.
E nós precisamos viver milagre. Então, a mensagem é: abra sua boca e declare para o Senhor como Maria fez com Jesus. Acabou o vinho. Acabou a alegria. Vinho representa alegria. Acabou a alegria na minha casa. Acabou a alegria, o ânimo no meu trabalho. Acabou aquele pique no meu curso. Coloca diante do Senhor. Isso é muito pequeno, não é não, irmãos? Deus quer que você viva o milagre. Então, coloque diante dele. Ainda que não tenha cor, ainda que não tenha sabor, ainda que não tenha nenhuma expressão, coloque diante dele, porque ele quer glorificar o nome dele. Não olha, quem sou eu para pedir? Porque era assim que eu olhava para a coluna, né? Quem somos nós para pedir para tirar uma coluna? Ele já deu um milagre desse. Não olha para quem você é, irmão. Eu estou falando para mim também. Olha para quem Deus é. E olha que ele quer glorificar o nome dele. Deixa eu te dizer assim, acabou de vir na minha mente. Se você não quer que ele glorifique o nome dele na sua vida, eu quero que ele glorifique na minha. Então, você vai ser convidada para o meu culto de ações de graça. Enquanto você vai continuar achando que está muito bom com a coluna. Entendeu? Essa é a mensagem que eu tenho do Senhor para você na manhã deste dia. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé nessa hora. E que você possa lutar com você. Lute com você para entender que a sua vida aqui na terra é para glorificar o nome do Senhor.